Olá, bom dia! Começa agora o Imóvel Class TV com uma dica para você que está precisando de dinheiro. O refinanciamento de imóvel é uma fonte de renda, uma modalidade de crédito com juros menores que a gente explica detalhadamente daqui a pouco. Você vai ver também a decoração de um restaurante com gastronomia contemporânea em um bairro elegante da capital gaúcha. E o segredo da arquitetura de uma cervejaria. Nossa intenção é mostrar um pouco da intimidade da nova estrela da Band, a Regina Lima. Gosta de ficar em casa, Regina? Sou muito caseira. Já fui muito festeira. Fique com a gente, o Imóvel Class TV está começando. A gente começa o Imóvel Class TV conhecendo a arquitetura de um restaurante discreto com gastronomia contemporânea em uma das regiões mais elegantes de Porto Alegre. Nós estamos numa residência em que ela foi projetada para ser uma residência, né, familiar. Estivemos aqui nunca procurando um local para um próximo restaurante, mas acabamos conhecendo os proprietários da casa e viemos olhar e achamos sensacional a casa. E nisso, para transformar num local comercial, não daria para quebrar todas as paredes, seria muito oneroso e, ao mesmo tempo, perderia as características da casa que nós achamos tão bela. Então, a premissa do projeto foi manter as paredes, tentar derrubar a menor quantidade de paredes, de portas, de elementos construtivos, né? E usar os espaços como eles se apresentavam. Para isso, a gente usou uma identidade própria, transformou em diversos ambientes. Nós temos a sala da lareira, a sala da biblioteca, o bar, o jardim da frente, o jardim do meio e o anexo, e o ambiente da adega. Então, cada cantinho foi pensado para ser único, para ser exclusivo e para acolher as pessoas. Por isso o nome Cozy, acolhedor e aconchegante, do inglês, né? E Porto Alegre é bem carente de áreas externas, tanto para happy hour quanto para restaurantes, propriamente dito. E acabamos que, como eu disse, como nós conhecemos essa casa, nós nos apaixonamos pelas áreas. E foi um amor imediato justamente pelos jardins, né? Isso, Rafael, que é meu sócio nesse empreendimento, ele é paisagista, então o olhar dele foi imediato para as áreas, imaginou o que dava para fazer, como a gente poderia acomodar as pessoas no jardim, tendo a mesma ideia, a mesma característica de aconchego e acolhimento das áreas internas. Como o jardim era o nosso foco principal, nós tentamos trazer o jardim para dentro dos ambientes. Onde as pessoas estivessem, elas podem olhar para o jardim e se sentir um pouquinho dentro do jardim, né? A ideia desse painel que está atrás de nós é trazer os galhos das árvores representados de uma maneira secos, numa outra paisagem, vou dizer assim. As cadeiras também têm uma estampa que lembra muito essa coisa do jardim, do estar, da alegria, do colorido, né? Do bem primaveril, né? Nós temos a biblioteca que foi mantido, o gabinete que existia na casa. Eu fiquei com muita pena de desmanchar a marcenaria, que era muito bonita, um trabalho antigo, com marchetaria. Então nós preservamos, né? E fora as madeiras, né? Que é um pecado, madeira nobre, isso. E então, assim, ó, a gente preservou, montou em cima daquilo uma sala como se fosse a sala de jantar. Inclusive, vários usuários daquela sala descrevem pra gente assim: parece que tu tá na tua casa, na tua sala de jantar, com um serviço exclusivo e uma comida boa. Eu trabalho muito com cor, sempre com uma base neutra, para unir todas essas cores e trazer desses elementos uns destaque. Por exemplo, na estampa da cadeira tem lá um fundo que tem um vermelhinho, então a poltrona da frente remete àquilo, é um tom vermelho, liga, começa a fazer a união dentre os elementos. Qualquer objeto, qualquer coisa que tu tenha, tu pode trazer, tu pode colocar, sendo que tenha que ter um mínimo só, é um elemento de ligação.
Do restaurante à cervejaria, esse tipo de estabelecimento anda fazendo sucesso aqui na capital. E nós fomos conhecer o segredo por trás da arquitetura desses ambientes criados para um público selecionado. Os 250 rótulos de 45 diferentes cervejarias só do Rio Grande do Sul dão uma boa ideia de que o mercado das bebidas artesanais está avançando a passos largos aqui no estado. Para acolher esse novo perfil de consumidor, as lojas como esta aqui, de apenas 35 metros quadrados, viraram também bares e incluíram mesas compartilhadas e uma arquitetura simples, mas com identidade. São mesas que são interessantes, elas são mesas de fora até, são mesas que são usadas em Biergartens, na Alemanha. Então são mesas de convivência, as pessoas chegam, a gente já presenciou pessoas que chegam aqui, não se conhecem, quando vê, então se conheceram, até daqui a pouco rolou até alguma coisa. E olhem só que legal essa ideia que o Maurício teve, que você pode copiar aí na sua casa. Ele comprou um Frigidaire de 1953 e adaptou 2 torneiras de chopp nesse mesmo Frigidaire. Por que essa adaptação, Maurício? A gente adaptou em função um pouco da decoração, que ela é interessante, e tem uma história um pouco regional também, tem toda essa conotação, e também muito pela otimização do espaço. Como não tem muito espaço, foi uma forma, junto com a pessoa que fez para mim, a chopeira que adaptou, de ter essa solução prática e que funciona muito bem, na verdade. Vamos dar uma olhadinha por dentro, ver como é que é? É facinho? Foi facinha mesmo essa adaptação? Super fácil, ela tem os 2 barris de 30 litros. A linha, que é as torneiras, são fáceis de ser manuseadas, de fazer higienização também. E ela tem essa coisa muito legal, as pessoas gostam, as pessoas acham interessante, chama muita atenção. E já sai o chopinho geladinho na hora. Está sempre gelado, já chega gelado, pronto para tirar. Ah, quero ver então, hein? Saúde, Maurício, e que a casa esteja sempre cheia. A ideia, claro, é justamente essa, adaptar esse espaço para atrair sempre mais movimento no local. E falando em movimento, esta outra cervejaria aqui decidiu aproveitar a localização desse ponto, onde passa muita gente, para construir esse bar que é também loja de cervejas artesanais. São 400 rótulos espalhados em 100 metros quadrados, com muito despojamento e requinte. A gente buscou fazer um empório onde o cliente pudesse sentar, provar cervejas, e a gente também ofereceu o serviço do sommelier especializado de poder explicar. A ideia inicial, a gente buscou referências em pubs, né? Na Inglaterra, na Alemanha, então onde se usa muito a questão da madeira, né? E aqui a gente procurou fazer a exposição, como os rótulos são decorativos, são coloridos, a gente procurou destacar justamente isso, porque a loja tem um lado não só de pub, mas de loja também, de venda de cerveja, então tem esses espaços que a gente teve que ter na loja para exposição. Na parte do bar, utilizou alguns expositores com ferro, um estilo meio antigo, assim, para poder remeter esses ambientes mais antigos de pubs né, ingleses, usando muito os rótulos, não só nas cervejas, mas nas bolachinhas de copos, nos quadros decorativos, que as linhas de cerveja eles têm muito, né? A gente procurou explorar bastante as marcas que existem, né, de cerveja. A gente teve que trabalhar a parte de iluminação com 2 tipos de iluminação, digamos, uma iluminação mais forte para o usuário, né, para as pessoas virem aqui como loja mesmo, conseguir enxergar os rótulos e tudo mais, e uma luz mais quente, mais sóbria, assim, para a parte da noite. Daqui a pouco estreia o programa da Regina aqui na tela da Band.
Antes você vai conhecer um pouco da casa da Regina Lima, uma mulher que adora cores e é apaixonada por animais. Olá, alguém em casa? Ah, Imagina se eu não ia estar aqui pra te receber, né? tudo bem? Como é que Tudo bem? tá? Um pouquinho assim, fica em casa. Eu gosto de ficar em casa, Regina. Sou muito caseira. Já fui muito festeira, mas hoje em dia eu sou muito caseira. Adoro tudo que tem dentro da minha casa. Eu invisto muito aqui, que é justamente para poder ficar em casa numa boa. Que bom. Então essa intimidade da Regina Lima começa a partir de agora. Vamos lá. Agora, olha só, o que me chama a atenção, gente, depois vocês vão ver os detalhes, é que a casa da Regina tem uma decoração toda especial, é muito bem decorada, né? Tem muito colorido e isso também vai estar um pouquinho lá no teu programa. Sem dúvida nenhuma, porque assim, eu sempre gostei muito dessa coisa de casa. Eu gosto de estar em casa, de estar no meu conforto, de receber as pessoas, né, com uma casa bonita e tal. E a loja, que na verdade eu tenho a maior parte dos móveis, né, e inclusive de acessórios e tudo que eu comprei, é a Elementos Decor, que é a loja que fez o meu cenário na Band. Portanto, eu vou estar em casa igual. Se bobear, tu vai achar que vai dormir lá na Band. Se bobear, perguntei pra eles, vocês se importariam se eu me mudasse pra cá nesse momento? A gente faz muita coisa, os roteiros, as pautas, a gente tá fazendo muito aqui em casa, assim, sem dúvida nenhuma, virou um escritório também. Fazer só uma pistinha, Luciano, mostra lá pra gente quem que tá naquela foto ali. Só pra mostrar um pedacinho do teu, uma das tuas grandes paixões. Né? Sem dúvida nenhuma, olha, são mesmo, são as crianças e a gente tem que estar sempre de olho. Aliás, eu não posso sair na rua, assim, porque se eu tivesse uma casa com pátio, eu tava frita, entendeu? Porque eu ia recolher todos os cães e gatos que eu vejo na rua. Agora é bem na intimidade mesmo, né, Regina? Estamos entrando no closet, no quarto de roupas aqui da Regina, para mostrar uma coisa que ela tem aqui, que é uma coleção. É uma mania que eu tenho, gente. Sapato. Simplesmente eu tenho mais de 100 pares. Isso que eu dou muito sapatos quando eu vejo que eu já não estou mais usando, né? E não estão todos aí, não. Ainda tem as sacolinhas, né? Estão lá no outro armário. Porque a gente acaba, mulher, né? Essas coisas de bolsa e sapato a gente tem mania. E outra também que às vezes as pessoas também dão muito sapato pra gente, para que a gente faça, né? Use no programa e tal, para mostrar. Então acaba que essa paixão aí só aumenta, né? Mandei a Gabriela embora. Fiquei com o microfone da Band. Tá na minha casa agora, né? Porque a Regina Lima passa agora aqui pela Band. Em um ano de crise econômica como esse que a gente está vivendo aqui no Brasil, uma boa solução para a falta de dinheiro pode estar no mercado imobiliário. Sabe como? Através de um refinanciamento do seu imóvel. Quem nos explica como isso funciona é o diretor de negócios da UCI Brasil, Luiz Felipe Carquede. Tudo bem? Prazer te receber, Luiz Felipe. Prazer estar aqui com você. Eu queria começar te pedindo para nos explicar um pouquinho da UCI Brasil, que nasceu a partir da união de duas empresas, né? Na verdade a UCI Brasil, ela é uma joint venture entre um grupo gaúcho, que é o Grupo Província, que é proprietário de uma companhia hipotecária e que fez uma joint venture com o Grupo UCI da Europa, que na Europa ela pertence ao Grupo Santander e o Grupo BNP Paribas. E no Brasil a gente fez uma associação para trabalhar basicamente no modelo de negócios que a UCI trabalha na Europa, que é onde ela distribui financiamentos imobiliários e produtos de refinanciamento imobiliário através de corretores de imóveis e imobiliárias. Então a gente começou com a nossa unidade em Porto Alegre e hoje a gente já atua em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Santa Catarina, Paraná e no Rio Grande do Sul, em mais algumas praças. Especificamente nesse segmento de mercado, financiamento imobiliário. O nosso negócio é só financiamento imobiliário. A gente trabalha também, a gente obviamente atende o cliente final, mas o nosso foco mesmo são os corretores e as imobiliárias que distribuem o produto da UCI
para os seus clientes finais. E tu achas, Luiz Felipe, que esse tipo de trabalho mais segmentado oferece que vantagens em relação a outros financiadores, digamos assim? Eu diria o seguinte, a grande vantagem que a UCI traz para o mercado, o diferencial dela, basicamente é a especialização, onde a gente não vende nenhum outro produto, a gente vende apenas o financiamento imobiliário, e com isso nos dá duas grandes vantagens competitivas ou possibilidades. A primeira é uma análise bastante grande e bem específica do crédito, onde a gente vai buscar saber exatamente a renda, as peculiaridades de cada cliente para tentar identificar a renda possível. E a segunda é a agilidade do processo de financiamento imobiliário. Todos sabem que o processo de financiamento imobiliário é burocrático, ele é muito individual, ele requer um trabalho bastante longo de avaliação de documentos, e a UCI tem a vantagem de estar analisando esses documentos ou fazendo isso como seu negócio, como seu foco, e a agilidade então dos nossos processos tende a ser muito maior do que a agilidade dada pelas grandes instituições financeiras. E quais são os produtos que vocês trabalham? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o refinanciamento, mas são vários os produtos, né, da UCI. Atualmente a gente conta com o refinanciamento, que é o produto que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas só para dar uma ideia, é um capital de giro para a pessoa física em cima de um imóvel quitado ou um imóvel que a gente possa fazer a quitação e sobrar alguns recursos para o cliente. E depois a gente trabalha com os produtos tradicionais, que é o financiamento da aquisição residencial, onde a pessoa está adquirindo o imóvel, a gente faz a parte do financiador, e a mesma coisa com o imóvel comercial. Atualmente o nosso produto de aquisição residencial ele vai até 80% do valor do imóvel ou da avaliação ou do valor de compra e venda, o menor dos dois, e o comercial até 70%. Então a gente faz um rápido intervalo e a gente já volta para explicar para você o que é o refinanciamento. Estamos de volta com o Imóvel Class TV e a gente está falando hoje sobre a UCI Brasil e um produto que essa empresa oferece, que é o refinanciamento. Conosco o diretor de negócios da UCI, Luiz Felipe Carquede. Na crise e no mercado imobiliário pode estar uma solução para a falta de dinheiro de muita gente, que é a questão do refinanciamento. Explica para a gente o que é o refinanciamento. Bom, realmente assim, o refinanciamento ele nada mais é do que uma forma uma possibilidade de captar recursos a longo prazo com taxas de juros menores do que as que estão disponíveis para as pessoas físicas. Para a gente comparar, assim, uma taxa de cartão de crédito, ou uma taxa de cheque especial, ou até uma taxa de juros de crédito consignado, são taxas de juros muito mais altas do que a taxa de juro que tem o refinanciamento, por uma questão básica, que é a garantia real que está atrás desse financiamento. Ou seja, a pessoa coloca o seu bem, o seu imóvel, em garantia de uma operação para poder captar até 50% do valor do bem. Ou seja, se a pessoa tem um imóvel de 100 mil reais, ela tem à disposição uma linha de 50 mil reais, a um prazo de até 15 anos e taxas de juros muito menores do que as taxas de juros de cartão de crédito e cheque especial. Menores quanto? Dá para a gente fazer uma comparação? Dá. É como se fosse um empréstimo, né? Que normalmente os bancos vivem oferecendo para a gente, exatamente, né? Exatamente. Só que em vez de você pegar o dinheiro do banco, você vai pegar o dinheiro da UCI e, em troca, vai então colocar o seu imóvel como garantia. Isso. Exatamente. Hoje as taxas de juros no mercado, a gente tem estudado taxa média de cartão de crédito a 13%, taxa média ao mês, taxa média de cheque especial a 10%, e a gente hoje tem um produto que é 1,35% ao mês, mais a correção do IGPM. Ou seja,
mesmo que a correção seja 8%, nós estamos falando de um financiamento que vai ter 2% de taxa de juros contra 10%, 13% das outras modalidades. Mas o principal disso é que esta rotatividade do juro do cartão de crédito do cheque especial, ela tem um prazo muito curto. E o nosso produto tem um prazo de até 180 meses. Então, um cliente que está pagando juros altos a curto prazo, ele dificilmente consegue quitar o principal. Então, ele está sempre rodando... Não sai daquela bola de neve, vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve, né? E no nosso produto, ele paga, a prestação dele é um pouco de principal e um pouco de juros, o que faz com que no final dos 180 meses ele tenha pago toda a dívida dele, quer dizer, até 180 meses. Obviamente, se o cliente quiser pagar em 12 meses, ele pode, 24 meses ele também pode. É uma questão só de a gente avaliar a renda possível que ele tem para pagar o financiamento. A gente compromete até 30% da renda do cliente. E essa negociação é feita de forma bem personalizada, né? Caso a caso. Caso a caso, nossa equipe comercial atende o cliente, traz a documentação para a equipe de análise de crédito, a gente faz uma análise bem particular de caso a caso. A gente vê muitas pessoas que estão mal endividadas no Brasil, efetivamente, e a gente converte, a UCI paga as dívidas desses clientes com o financiamento. Então, a UCI não dá o dinheiro para o cliente pagar as dívidas, ela vai lá, já vê as dívidas que o cliente tem, já quita suas dívidas e o que sobrar do dinheiro entrega para o cliente. Isso faz com que um cliente que, por exemplo, paga aproximadamente 3 mil de juros por mês, ele tem uma prestação de R$900 com a UCI no mesmo prazo e que está pagando principal e juros. Então, eu tenho dito para a minha equipe comercial que esse é um produto do bem, porque tem muita gente hoje no Brasil que está com dívidas altíssimas, com taxas de juros muito pesadas e que não está conseguindo sair dessa posição, né? E a gente acha que esse é um produto que vai dar tranquilidade para as famílias, vai poder fazer com que elas tenham, apesar de dar o seu bem em garantia, tenham uma prestação possível e que caiba dentro do seu bolso e que seja possível de pagar a uma taxa de juros muito menor. A gente faz exercícios caso a caso, cliente a cliente, e mostra para o cliente quanto que ele está economizando de juros em trocar a dívida dele atual por um refinanciamento. E o que é preciso de documentação e de pré-requisito? Ele tem que ter um imóvel quitado ou não, né? Porque no começo da nossa entrevista tu falasse que não necessariamente. Né? Exatamente. Assim, o principal é ter um imóvel que seja possível de a gente fazer alienação fiduciária. E isso quer dizer o seguinte, olha, eu tenho uma dívida do meu financiamento passado, ou eu tenho uma dívida de algum outro empréstimo que eu fiz com a garantia do meu imóvel, a gente coloca esta conta dentro do financiamento, quita aquele crédito e fica com o imóvel alienado para a nossa empresa. O que acontece normalmente, esse percentual de compromisso do imóvel ele é baixo em determinado momento da vida. Não, você vai pagando e tal, e daí chega um momento que ela tem 10% só do financiamento e tem outras dívidas. Então a gente consolida, inclusive, a dívida do financiamento imobiliário e fica com uma garantia única para todas as outras dívidas. Mas a pessoa pode continuar usando o imóvel? Pode continuar usando o imóvel continua sendo de uso da pessoa, a gente faz a alienação fiduciária para a instituição financeira e na quitação da última parcela já fica transferido para o nome do tomador dos recursos. E isso pode ser feito inclusive antes do prazo? Pode ser feito a qualquer momento, né? Luiz Felipe, quem quiser mais informações, obtém como? Entra em contato com? A UCI está à disposição, nós temos o site ucibrasil.com.br, o telefone da UCI é 51 30 18 9700
e a gente está lá à disposição para atender todo mundo. Tá certo. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Esse foi o diretor de negócios da UCI Brasil, Luiz Felipe Carquede. O Imóvel Class TV volta no sábado que vem com mais notícias do mercado imobiliário, de arquitetura e decoração, às 8h30 da manhã. Até lá!